Nessa semana nós temos os jogos da volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partir dessa terceira fase, os jogos são ida e volta e persistindo o placar agregado e empatado, jogos decididos por pênalti sem prorrogação. Esse é um regulamento que vai dessa terceira fase, se eu não me engano, até o final da competição. E nessa terça-feira temos o jogo da volta entre Vasco e Fortaleza, primeiro jogo na casa do Fortaleza 0-0, e Bragantino e Souza, primeiro jogo na casa do Souza 1-1. O Bragantino teve um amplo domínio daquele jogo, mas acabou cedendo o empate. Além disso, pela fase de 16avos da Copa da Argentina, temos o River Plate fora de casa contra o Temperley e tem outros jogos extras para a gente comentar nessa terça-feira. Essa é uma semana que aparentemente pode ter uma grade fraca, mas ela é bem agitada. A gente vai ter na quarta-feira final da Europa League, Atalanta e Bayer Leverkusen. Temos nessa semana ainda final da Copa da França, final da Copa da Inglaterra, né, a FA Cup. Temos final da Copa da Alemanha, da DFB Pokal. Temos, se não me engano, na quinta-feira tem os playoffs de relegation da Bundesliga e na sexta-feira tem o playoff de relegation da Bundesliga 2. Então tem bastante coisa nessa semana. A gente tem a última rodada da Série A italiana, a última rodada da La Liga. Então parece que a grade está fraca, mas enfim, a gente ainda tem bastante coisa interessante nessa semana. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 21 de maio. Começamos o nosso planejamento com um time de Série A do Brasileirão contra um time de Série D do Campeonato Brasileiro. O Souza, que apesar de estar na quarta divisão do Campeonato Brasileiro, eliminou o Cruzeiro e conseguiu empatar com o Bragantino no primeiro jogo, no jogo de ida. É claro que não começou bem na quarta divisão, teve um empate, uma derrota, uma vitória e uma derrota, apenas uma vitória em 4 jogos, tem um saldo de -3 no grupo A3 da Série D, mas como eliminou o Cruzeiro, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e também pelo fato do Bragantino ter empatado. Porém, quem assistiu o primeiro jogo sabe que o Bragantino dominou praticamente o jogo inteiro dessa partida, né? Só de posse de bola aqui, ó, o Bragantino teve nas estatísticas uma posse de bola de 70% fora de casa, finalizou 20 vezes no alvo, teve 8 escanteios contra 1 e teve grandes chances no gol, porém só teve uma grande chance que aproveitou, que foi o gol. Então, poderia ter sido um pouco mais efetiva a equipe do Bragantino. Uma coisa que facilitou, obviamente, para o lado do Bragantino, foi a expulsão do jogador do Souza, do jogador Jackson, aos 40 minutos. Isso obviamente já tinha o Bragantino ali um grande domínio do jogo, mas isso facilitou ainda mais. O segundo tempo foi de amplo domínio do Bragantino. E mesmo assim, com um homem a mais, o Bragantino conseguiu tomar um gol no final do Batata, aos 83 minutos. Estou conferindo aqui a colinha do lado direito. Então, meus amigos, sim, o Bragantino é muito favorito. Eu acredito que essa cotação ela não está errada, ela está perto do justo, mas a gente tem que lembrar que o Bragantino jogou com um homem a mais durante mais ali de 45 minutos, em torno de 50 a 55 minutos, e ainda assim tomou um empate. Então, pelo menos tentar buscar uma cotação um pouquinho mais elevada pode ser um cenário um pouco mais ideal. Eu não gosto de trabalhar cotações tão esmagadas assim em cenários do Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil. Sinceramente, eu acho muito difícil, principalmente no Campeonato Brasileiro, eu acho muito difícil essas cotações se mostrarem algo rentável. Porém, como a discrepância de divisão realmente é grande, primeira contra a quarta divisão, pode ser que o Bragantino tenha, de fato, uma superioridade bem grande por aqui. O que eu vejo como possibilidade é, eu não estou vendo o Souza vir para cá, para São Paulo, para fazer um jogo de igual para igual. Não faz sentido, na minha opinião, por conta da discrepância técnica. Então, provavelmente, a gente vai ver um jogo de um time só de novo. O Souza vai tentar se fechar e vai tentar segurar esse jogo ou para levar para os penais ou para tentar um gol de contra-ataque, né? Um gol de cabeça numa bola parada. Isso vai facilitar que a bola continue com o Bragantino durante 70%, 80% do tempo, e isso vai facilitar para você que é um trader que pretende buscar uma estabilidade no preço para poder ficar a favor do favorito, mas vai dificultar a sua vida, que é um punter que está buscando uma cotação mais alta, porque quanto mais a bola fica com o Bragantino, quanto mais domínio de jogo tem o Bragantino, mais demora essa cotação a subir, mais a conta-gota essa cotação vai subindo, devagarzinho ela vai subindo. Então você só vai buscar uma cotação a 2, por exemplo, do Bragantino nesse jogo, das duas uma, ou se ele tomar um gol primeiro,
ou se esse tempo de jogo estiver ali próximo dos 70 minutos, porque o mercado sempre vai confiar no favorito, no caso aqui no hiper favorito. Então é um jogo onde, para você que é um trader, provavelmente você vai ter oportunidade de ficar a favor do Bragantino, talvez sem correr tanto risco, aí você tem que identificar como que o Souza tá jogando, se é um time que veio só para se defender, se ele veio para ser reativo ou se ele veio para fazer um jogo de igual para igual, que eu acho difícil. E se você é um punter, com esse tipo de cotação aí, você vai ter que buscar alguma coisa alternativa. Talvez, se você precificou que o Bragantino possa vencer esse jogo por mais do que 1 ou 2 gols, trabalhar o handicap asiático, talvez trabalhar uma vitória no HT, talvez buscar cenários de escanteios, não sei. Aí vai da sua precificação. Se fosse o meu caso, para trabalhar a favor do Bragantino no mercado de resultados, eu só pegaria alguma coisa a favor do Bragantino, caso ele esteja perdendo ou lá no final do jogo, para tentar buscar uma cotação um pouco mais alta. Cenário de gols. Bom, me parece óbvio, né? Se o jogo terminou empatado no jogo de ida, a tendência é que o jogo comece sendo um pouco mais truncado. Por mais que o Bragantino tenha muito mais qualidade técnica, o Souza vai tentar segurar. Agora, qual que é o cenário de caos por aqui? Não é o Souza na frente. O Souza na frente vai fazer com que o time do Souza se feche ainda mais. Ele não vai escolher contra-atacar, ele vai escolher segurar a vantagem. Com o Bragantino na frente, ao contrário, teremos um jogo de caos. Porque aí é o time favorito vencendo, dentro da sua casa, com o apoio da torcida, tendo tirado já a pressão de ter feito o primeiro gol. Você vai provavelmente ver o Souza saindo da sua zona de conforto, descompactando o seu bloco, e aí sim o Bragantino vai ter espaço para contra-atacar. Esse é o cenário que eu quero para trabalhar gols. Então o Bragantino na frente pode ser um cenário sim, para quem sabe até pensar numa possível goleada do Bragantino. Mas qual que é o problema? Essa cotação aqui, inicial do mercado, ela esmaga automaticamente todas as outras cotações de gols. Se você pegar o 2,5, por exemplo, ó, que é uma cotação que podia estar bem mais alta, tá a 1,60. Então para isso aqui ter valor, para que eu me interesse em trabalhar, eu quero o Bragantino na frente, o Souza saindo, para poder buscar recuperação e dando espaço, e uma cotação do 2,5 um pouco mais alta. Se esse cenário acontecer, Bragantino na frente, uma cotação do 2,5 a 2, por exemplo, provavelmente vai ser o cenário que eu busco para trabalhar a favor de gols por aqui. Muito provavelmente o Bragantino deve se classificar por aqui, seria uma grande zebra esse time organizado e bem treinado pelo Pedro Caixinha ser eliminado pelo Souza, mas futebol é isso, né? Trabalhar ao vivo, tanto no trade ou em relação também a apostas punter, mesmo que você não tenha essa mania de trabalhar ao vivo, nesse jogo tenta trazer um pouco para ao vivo, pra gente pelo menos entender qual vai ser o comportamento do Souza, depois você faz as suas entradas. Mais um jogo da volta, o Vasco enfrenta o Fortaleza dentro de casa, foi um bom resultado para o Vasco empatar fora, o Fortaleza vinha de bons resultados, não perdeu em 9 das últimas 10 partidas que fez, para mim o empate para o Vasco foi muito bom no jogo de ida. E o mercado começa a jogar um pouco de favoritismo para o Vasco, tendo em vista que o Vasco até fez uma boa partida contra o Vitória, né? Precisava vencer depois de um tempo. E acabou conseguindo vencer no Campeonato Brasileiro. O Vasco que fechou patrocínio com a minha parceira Betfair, né? Não sou vascaíno, mas obviamente torço para que o Vasco tenha bons resultados, obviamente, né? Agora está do lado aqui da minha parceira Betfair. E sinceramente eu achei um bom resultado do Vasco no jogo de ida. Utilizando aqui um pouquinho do PDF de apoio no Campeonato Brasileiro, lembrando, tivemos poucas rodadas, né? O campeonato agora está pausado por conta de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Nós temos um Vasco que dentro de casa, mesmo tendo 2 vitórias e uma derrota, teve bastante iniciativa. Quase 70% dos jogos ele saiu na frente e foi uma equipe que sofreu gol em todos os jogos. Isso aqui é ruim, né? É claro que vem também naquela somatória do jogo contra o Criciúma, onde o Vasco tomou um cacete. E é por isso que o Vasco tem mais gols sofridos que gols marcados. Foi num jogo só, mas realmente não apaga. O Fortaleza fora de casa venceu uma partida e empatou outra, né? Para quem não se lembra, o Fortaleza venceu a equipe do São Paulo e depois empatou com o Corinthians. O time do Fortaleza não demonstrou ainda um grande ataque fora de casa, mas é difícil a gente analisar a estatística ainda, tendo em vista que o Fortaleza só fez 2 partidas fora. Lembrando que o PDF de apoio leva em consideração jogos em casa e fora de casa, né? Em casa do mandante, fora de casa do visitante. Eu vou evitar olhar aqui essas outras estatísticas, porque vai ficar tudo muito bom ou tudo muito ruim, porque são poucos jogos, tá bom? Então, eu prefiro que a gente trabalhe um cenário mais no ao vivo, até porque o primeiro jogo terminou empatado e o segundo jogo tende a ser um
pouco mais parelho. Não tem vantagem nenhuma, a única vantagem do Vasco é decidir em casa. O Fortaleza, na minha opinião, tecnicamente é um time mais organizado, conseguiu um excelente resultado na Bombonera aqui contra o Boca de 1-1. Não é qualquer equipe que vai na Bombonera e consegue segurar o Boca, ainda mais depois de ter dado um cacete no Boca no jogo de ida, né? Então, provavelmente o Boca ali já querendo dar uma resposta e não conseguiu dar resposta nenhuma, né? O Fortaleza conseguiu empatar. Então, para mim, tecnicamente falando, o Vasco tá numa situação pior, por mais que tenha voltado o Payet. O Vasco tem situação complicada também nessa questão da SAF, né? A justiça tirou praticamente ali a 77777 do comando do Vasco por enquanto. Então tá uma situação bem nebulosa por ali, e dentro de campo o Vasco, na minha opinião, ainda tecnicamente é inferior ao Fortaleza. É claro que o Vasco, com o apoio da torcida, cresce muito e obviamente o mercado tá valorizando esse fator casa para deixar essa cotação um pouco mais baixa, mas eu ainda acho um jogo extremamente parelho, tá? O Vasco tem cedido muita oportunidade de gol e isso é um problema. Então, para mim, como um trader, eu venho para trabalhar ao vivo. Assim como o Vasco, assim como eu, e eu aconselho você também, que trabalha utilizando a Betfair, eu venho para trabalhar ao vivo, para trabalhar correção de preço. Então o Vasco dominando o jogo, o Fortaleza mais recuado, quero estar contra o Fortaleza e vice-versa. Se o Vasco tiver pior, Fortaleza melhor, quero estar contra o Vasco, quero comprar e vender minhas posições contra a pior equipe em campo sem inventar moda, fazendo simples. Agora, um jogo truncado ou um jogo lá e cá, eu não vou estar no mercado provavelmente. Se eu fosse um Panther por aqui, eu não me abraçaria em nenhum dos dois, tá? No lado do Bragantino eu sei que eu tenho um favorito claro. Aqui, sinceramente, eu não acho que eu tenho um favoritismo claro. Qualquer embasamento que eu tente te fornecer aqui para estar a favor de uma equipe ou outra, sinceramente eu acho que não seria o suficiente, não teria muita noção, porque o lado mais forte tecnicamente do Fortaleza até pode ser balanceado com o fato do Vasco jogar dentro de casa, com o apoio da torcida, isso pesa. Então, para mim, é um jogo de fato parelho e eu não consigo te indicar nada em relação a trabalhar a favor de uma equipe ou outra no mercado de resultado. Sobre o mercado de gols, tende a ser um jogo under, até que se prove o contrário. É sempre um jogo com potencial para ser over ao longo do jogo, porque é um jogo de eliminação, jogo eliminatório, jogo da volta. Mas para isso acontecer, a gente tem que ter um cenário que eu gosto de chamar de caos. Por enquanto, a gente sabe que não tem. Se foi 0-0 lá em Fortaleza, o jogo entra aqui no Rio numa tendência de ser under, uma tendência de ser truncado. O primeiro gol do jogo, independente de quem seja, faz com que esse jogo já seja uma possibilidade de over? Ainda não, porque depende muito do comportamento da equipe que abriu o placar. Se foi o Vasco em casa, o Vasco escolheu recuar para contra-atacar, ou o Vasco escolheu recuar para proteger vantagem, o Fortaleza tá vindo pra cima com tudo ou ele ainda não começou a vir pra cima com tudo? Tudo depende. Concorda comigo? Se o Vasco abre o placar cedo e escolhe recuar, mas não contra-ataca, mesmo tendo sido um gol cedo, não vale a pena trabalhar a favor de gols. Agora, se o Vasco abre o placar cedo e o Fortaleza já começa a se expor e o Vasco quer contra-atacar, aí é um cenário interessante, ok? Ao mesmo passo que o Vasco abre o placar cedo, naquele momento ele não quer contra-atacar, naquele momento o Fortaleza ainda não quer se expor tanto, mas à medida que o tempo vai passando, lá na frente o Vasco começa a gostar do contra-ataque e o Fortaleza começa a se expor. Talvez lá na frente seja um cenário interessante para buscar um gol. A mesma coisa vale para o Fortaleza marcando cedo, mesma coisa que eu falei. Então, um gol especificamente não é a resposta para esse jogo se transformar num jogo over. Agora, 2 gols de vantagem, eu gosto muito de utilizar esse cenário, 2 gols de vantagem para uma equipe faz automaticamente com que a outra equipe tenha que se expor de uma maneira mais desorganizada, mais apressada, e pressa geralmente gera desorganização. E a equipe que está na frente, quando ela já fez o segundo gol, tem um alívio maior. Ela já tirou uma pressão das costas, ela não precisa só se defender, ela pode contra-atacar. Então aí sim pode ser um cenário interessante para buscar mais um gol, né? Então, com 2-0 no placar para uma equipe ou para outra, o cenário de 2,5 pode ser interessante. 1-0 no placar, ele só vai ser interessante para buscar mais um gol se a equipe que está na frente quer o contra-ataque e a equipe que está atrás já está se expondo em busca de recuperação, ok? Então eu venho para trabalhar correção de preço no trade. No mercado de gols, eu quero primeiro averiguar o comportamento das equipes pós o primeiro gol. Enquanto não sair o primeiro gol, esse jogo tende a se arrastar num cenário de empate e eu realmente não duvido que esse jogo possa até terminar empatado. Então eu tomaria um pouco de cuidado. O mercado de 3,5, por exemplo, já está bem baixo, 1,21, um under 3,5. Então, até que se prove o contrário, até que a faísca aconteça, esse é um jogo under com potencial de ser over somente nesses cenários um pouco mais
de caos. Nas opções de jogos extras, já falamos do Bragantino, já falamos do Vasco, nós temos na China, 8h35 da manhã, Superliga da China, o Shanghai Shenhua, que é, nesse momento, o líder isolado da competição, com 12 jogos. Tem um jogo a mais do que o SIPG, que acho que mudou de nome, se eu não me engano. Tem 3 pontos a mais. Vai enfrentar aqui o Renan, 12º colocado. Eu não sou especialista na Liga Chinesa, até porque quando eu tentei me especializar um pouquinho na Liga Chinesa, ela mudou totalmente de nome, tinha um monte de clube e empresa, e aí o governo começou a sancionar um monte de regra para contratação, os grandes craques começaram a sair da China, e aí mudou muita coisa por lá, inclusive vários times tiveram que mudar de nome. Então é bom tomar um pouco de cuidado, mas se você acorda cedo e tem a oportunidade, pode ser interessante. 2 horas da tarde, o Copenhague ainda está disputando aqui o título da Superliga da Dinamarca, né? Nesse momento que você está vendo esse vídeo, o Midtjylland provavelmente já jogou o seu jogo. Se eu não me engano, era uma partida contra o Nordjylland. Se o Midtjylland venceu, ele foi a 64, a situação do Copenhague fica um pouco mais difícil porque são 32 jogos, então faltam 2 partidas. Agora, se ele empatou ou perdeu, o Copenhague tem København, né? Na verdade, a pronúncia dele é Copenhagen ou København, ele ainda tem chance de disputar esse título. Em Israel, o Tel Aviv já é campeão, faz um jogo aqui cumprindo tabela com o Hapoel Haifa, e o Beersheva e o Maccabi Haifa também não trocam de posição mais, a distância aqui já é de 10 pontos para cada um deles. Mesma coisa no jogo do Mamelodi Sundowns, já é campeão, é só cumprindo tabela mesmo. Na Islândia, o segundo colocado, Breiðablik, entra em campo. Também pode ser interessante ficar de olho aqui uma possibilidade de gols. Gosto muito de trabalhar gols na Islândia. Na primeira divisão da Argentina, o Vélez enfrenta o News Old Boys. Lembrando que está começando ainda a primeira divisão da Argentina, né? O News fez um jogo apenas, tem uma vitória. O Vélez tem uma derrota no primeiro jogo. Às 21 horas, no Paraguai, Libertad e Nacional. O Libertad já é líder isolado aqui da competição. O Nacional está lá embaixo. E depois, às 21h10, pelas 16avos da Copa da Argentina, o Temperley recebe o River Plate. São opções um pouco mais exóticas nessa terça-feira, que é mais focada talvez na Copa do Brasil pra gente aqui no cenário brasileiro, mas você pode buscar outros jogos também. Lembrando que amanhã a gente já tem a final da Copa da Liga Europa, né? Temos nessa semana também FA Cup, Copa da França, DFB Pokal, Relegations, tem bastante coisa vindo por aí. Juízo, gestão de banca, principalmente agora que está começando a chegar esse ato de competições, vai exigir muito do teu emocional para que você consiga segurar essa sua vontade, esse seu assanhamento de clicar a qualquer custo só para ver o valor da sua banca subir. Isso não é legal. Se você pensa só em crescer capital, vai dar problema, porque provavelmente você vai sair do seu método, vai sair da tua gestão. Tenta fazer as coisas certas, com a gestão correta e deixa o longo prazo fazer o trabalho dele, crescendo a sua banca de maneira gradual e natural, ok? Quem planta, colhe, mas é o que eu sempre falo para vocês. Até a colheita você precisa regar todo dia e cuidar também todo dia, tá bom? Vejo você amanhã, um grande abraço.